Nosso especial do Dia da Mulher hoje com a comandante Clarissa, vamos falar sobre formação, sobre carreira, voo na linha aérea nacional, internacional, família, estilo de vida e todas as questões ao redor aí da carreira de piloto de avião. Então, se você tem interesse nesse assunto, quer saber como tudo isso funciona, fica com a gente até o final desse vídeo. Seja muito bem-vinda, Clarissa. Estamos aqui então para bater um papo, um pouco de diferença aí de fuso, né? Mas sempre achando uma brecha aí nas nossas escalas, nas nossas agendas, para conseguir produzir um conteúdo de valor aí para o pessoal que está chegando na aviação. Então seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para ti aí direto para tu te apresentar e a gente começar a bater esse papo. Obrigada, Karen, pela oportunidade, trem de pouso. E estou aqui para poder ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre a aviação, não só no Brasil, né? Que eu fiz a minha parte da aviação, o início foi toda no Brasil, e agora um pouquinho aqui fora, que eu puder ajudar o pessoal aí. Eu sei que bastante gente respondeu nas caixinhas, fizeram perguntas, então estou aqui disponível para poder ajudar a clarear aí o caminho de vocês. Então, o pessoal tem muita dúvida, né? Mandaram bastante lá a respeito da formação. Né? A Uhum. gente sabe que quando a gente começa na formação, surgem muitos medos, né? Muitas dúvidas. Pô, será que realmente vale a pena investir nessa carreira? Será que eu estou velho demais? Será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou conseguir emprego? Né? Então surgem muitos medos e eu tenho certeza que essas questões também surgiram para ti. Como é que foi Uhum. lá no início, né? Já era uma decisão assim certa? Ou tu teve que ir lidando com esses obstáculos? A decisão, a questão de medos, a gente sempre tem alguns, né? Cada um é diferente do outro. Eu não pensava se eu ia terminar, ou esse tipo de questão eu não tinha. Para mim, eu ia terminar, mas só que eu não sabia quando. O que eu tinha era, por exemplo, na primeira vez que eu entrei para fazer o PP, era numa escola perto de casa, e era uma escola pequena, uma sala pequena, e ali tinha uns 5, 6 colegas homens, e tinha uma mulher, e ela era linda, ela é enorme. Ela estava lá porque o marido dela tinha um helicóptero, eles estavam comprando um helicóptero, e eles iam aprender a pilotar a helicóptero. Então, eu me senti ali, poxa, tem mais uma mulher aqui, então tá tranquilo. Só que o que eu sentia é que, por exemplo, os meninos sabiam muito mais do que eu. Então, eles já sabiam o que que era um cilindro, o que que era um pistão, não sabia nada daquilo. Então, eu me sentia muito para trás. Só que ela estava ali junto comigo, ela estava para trás junto comigo. Então, parecia que tinha alguém junto comigo, sabe? Então, a minha questão era, poxa, eu estou muito atrás, mas, poxa, eu tenho que estudar muito para poder chegar neles, né? Chegar no conhecimento que esse pessoal tem. E sei que a primeira vez que eu prestei a banca, eu fiquei em 2 matérias, não passei, fiquei em meteorologia e navegação. E aí eu resolvi ir para o Aeroclube de São Paulo. Chegando lá no Aeroclube de São Paulo, era só eu de mulher numa sala, sei lá, 30 homens, não sei. E aí o meu medo já era, não era medo, era vergonha. Eu tinha muita vergonha de entrar na sala de aula. E eu lembro pra minha mãe e falei assim: "Mãe, eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu fico morrendo de vergonha de entrar na sala. Eu chego lá, só tem menino, não tem uma mulher". Aí ela falou assim: "Minha filha, mas, como que é a sala?". Aí eu contei para ela. A porta ficava nos fundos da sala e a lousa ficava lá na frente. E aí ela falou assim, e eu sempre fui das que gosto de sentar na frente, né? E aí eu tenho que passar aquela sala cheia de menino. Aí falou assim, então por que você não senta atrás? Porque daí você vai ver todo mundo e você vai ter a sensação de que você está perto da saída. Falei, é isso que eu vou fazer. Então, umas coisas bobas, assim, sabe? Que para mim eram motivos que tiravam um pouco minha atenção. Então, era essa questão que eu tinha de estar para trás, intelectualmente, ou de conhecimento, questão de conhecimento, e, e questão de me sentir sozinha ali num ambiente que eu não estava acostumada, né? E eu falo que a minha mãe, meu pai me ajudou total na questão financeira, minha mãe total na questão psicológica. Então, tem muitos obstáculos que a gente tem que ir
e superando, né? Então, esses foram os meus medos que eu tive no início. Medo de não ser contratada também logo, eu tive, mas eu não queria saber, eu só queria saber de voar, porque meu pai falou assim: olha, você vai fazer o primeiro voo, se você gostar, você vai fazer os cursos, e aí depois que você terminar tudo, enquanto isso eu vou juntando dinheiro, quando você Uhum. terminar tudo, aí você vai voar. Então, eu queria muito terminar para poder ir voar logo, né? Então, essa era a vontade que eu tinha, de ir voar. Então, não importava se o quanto tempo ia demorar, se iam me contratar. Ah, uma hora vai dar certo, não quero saber, eu só quero voar. Era isso que eu queria. Então, não chegou a ter esse medo. Questão de idade, também não me preocupei. Depois, com o tempo que eu fui ver que eu deveria agir com uma forma mais madura, não que eu não agia com forma madura, mas, por exemplo, teve um colega meu que eu já estava contratada e eu estava assim com um tic-tac, era rosa. Assim. Falou, Clarissa, você andando com esse tic-tac rosa aí na cabeça, você está parecendo uma criança, né? Então, realmente tinham coisas assim que eu tinha que me mostrar um pouco mais velha, mais madura, e isso eu fui aprendendo. Essa tua história de ser a única mulher, né? Isso para as meninas que estão chegando aí é uma coisa bem interessante, assim, porque culturalmente, né? A aviação ela é mais masculina, porque ela veio da aviação militar, quem ia para a guerra eram os homens, então a aviação se desenvolveu em cima disso, e até hoje a gente tem uma quantidade muito mais significativa de homens na aviação por uma questão simplesmente cultural, né? Não é que seja, é fechado para mulher, muito pelo contrário, né? Eu sempre falo que eu nunca tive nenhum problema relacionado a isso. Se eu tive, eu não percebi, porque também isso não existe dentro da minha cabeça, sabe? Uhum, Então, assim, se eu fui lá e tomei pau no simulador, provavelmente é porque eu não estudei o suficiente, sabe? Não é porque eu sou mulher ou porque alguém pegou no meu pé. Então, assim, eu acho que também tem muito a ver com a forma como a gente pensa, né? As crenças que existem uhum, instaladas na nossa cabeça, né? Eu vejo meninas que sofrem um pouco com isso, né? E às vezes é uma coisa que nem é a realidade, é só uma coisa que tá na tua cabeça, né? Mas a gente fica com receio, realmente. Eu lembro de uma história também que o primeiro dia da faculdade, assim, um dia antes, uma colega minha, a Audrey, ela mandou uma mensagem, né, perguntando se eu era do curso, se eu podia ser amiga dela, né? Então, tipo assim, já fazendo amizade antes de chegar, né? E aí, uhum, quando a gente chegou, era justamente isso, só que era um prédio, né? E aí, um monte de homem tudo em pé, assim, sabe? Nossa, todo mundo arrumado. uhum. E eu cheguei, assim, tipo, de camiseta, sabe? Bem tranquila. Aí entrei, assim, parece que todo mundo te olhava, assim, tipo, meu Deus do céu. E às vezes nem é, sabe? É só uma coisa da tua cabeça. E aí eu É, olhei um cabelo comprido, assim, e disse, cara, eu não sei se ela é a Audrey, mas eu vou sentar lá. E aí, tipo, porque tu sente um acolhimento, né? Tipo, tem alguém é, parecido comigo aqui. E aí eu é. lembro que eu sentei do lado dela e ela, ai, graças a Deus que tu chegou. Tipo, foi uma coisa assim, sabe? Um Não, desespero duplo, assim. Aí eu lembro que a gente não, tava no auditório, chegou uma outra colega, e aí, tipo assim, instantaneamente a gente levantou a mão, tipo, vem pra cá. A gente nem conhecia a guria, sabe? E a questão da idade, né? A maioria das pessoas pergunta pela questão de, não de pouca idade, mas de muita idade. Então, eu já tenho 25, eu já tenho 28, eu já tenho 35. Pô, será que vale a pena fazer a formação? Né? E antigamente realmente existia um deadline ali, né? Só que hoje em dia, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de entrarmos, né? E a gente falou bastante sobre as habilidades não técnicas, né? Então, hoje em dia tem muitas empresas que inclusive preferem profissionais mais maduros, com mais idade, porque já trazem uma carga de experiência, uma carga de vida, uma comunicação, um trabalho em equipe, uma paciência, uma assertividade muito maior do que alguém que está começando hoje, né? Então, quem está começando hoje na aviação, excelente, aproveite, mas saiba que você vai ter que correr atrás das habilidades não técnicas. Então, assim, não sei como é que é aí também no exterior, e aí tu pode comentar com o pessoal, mas aqui no Brasil eu vejo cada vez mais assim a tendência das empresas não terem mais esse deadline. Eu tive colega entrando na linha aérea com 40 anos, 41 anos, 42 anos, e não foi nenhum nem dois, foram vários. Então, assim, parece que as empresas elas estão mais abertas, né, para uhum, profissionais mais maduros. é. Eu sei que existem algumas empresas que têm um deadline, vai, comandante, no máximo 55 anos, não sei. Tem que entrar em cada empresa e olhar se tem ali escrito que o requisito é ter abaixo de tantos anos. Mas, então, isso é fácil de pesquisar. Agora, isso que você estava falando sobre
soft skills, tem uma matéria interessante que eu estava assistindo esses dias, está falando sobre a geração Z, que um dos requisitos de grandes empresas é que as pessoas, esses jovens, eles já tenham trabalhado em outras empresas no mínimo 2 anos. Então, porque como tem essa volatilidade muito grande de mudança de emprego, é outra coisa que eles querem ver, umas grandes empresas, né, que eles vão fazer o treinamento da pessoa e a pessoa vai ficar. Então, os que são mais velhos, a geração dos millennials ou outras gerações, eles já trazem mais essa questão de entrar numa empresa e ficar mais tempo, né? De não ter tanta. É, de não mudar tanto, né? Então, tem todos os seus benefícios também, né? De ter um pouquinho mais de idade. E sobre faculdade, o que que tu acha? Vale a pena fazer, não vale a pena? É uma questão particular, depende de cada caso, tu fez, tu indicaria fazer, que tu acha a respeito de graduação de ciências aeronáuticas ou de aviação civil ou outra faculdade para nossa área? Eu fiz tecnologia em ciências aeronáuticas em Mogi das Cruzes. Recomendo quem puder fazer, ter um curso superior, porque nas empresas esse é um diferencial. Para voar no exterior, por exemplo, aqui nos Emirados, eles pedem uma graduação. Então, faz diferença se você tiver um nível superior, mas não é necessário. Então, para as empresas no Brasil, hoje em dia não é necessário, empresas nos Estados Unidos também não, então tem vários lugares, e também não sei se daqui a pouco, porque tem muitas pessoas que estão decidindo não fazer, né? Então, é uma geração que está mudando, é um approach diferente para o conhecimento, para a dedicação, para o profissionalismo, então, pode ser que isso venha a mudar depois também. Eu acho que quem tem a oportunidade de fazer, faça, mas se for para pensar em faço esse ou faço aquele, se tiver que decidir entre um e outro, aí vai fazer só o curso de piloto mesmo, né? Eu sempre comento assim com o pessoal: tá sobrando tempo e dinheiro? Faz. Não tá sobrando tempo e dinheiro? Faz os cursos da aviação bem feitos, É, né, porque claro que é um diferencial, qualquer é. formação vai te acrescentar, Uhum. independente de ser aviação civil, ciências aeronáuticas, né, ou até mesmo uma outra formação superior, acho que o ensino, de uma forma geral, né, ele sempre te Uhum. acrescenta. Um livro que tu vai ler, ele já te acrescenta. Então imagina uma formação superior, óbvio que vai te acrescentar. Uhum. Mas tem que estar sobrando tempo e dinheiro, né, porque se a pessoa tem que escolher ali: "Ah, eu tenho dinheiro aqui contadinho que eu estou trabalhando", que é assim, cara, vai, 85% dos pilotos tiveram que juntar grana para fazer seus cursos, É, né. Às vezes tem ajuda ali de um pai, de uma mãe, um pouco, às vezes full, às vezes não, então cada um uhum. tem uma realidade diferente, mas pelo que eu observo, assim, voando, cara, a maioria das pessoas que estão voando na aviação tiveram que ralar muito para fazer essas horas de voo. É E a verdade. gente e os alunos chegam aqui, às vezes, reclamando de: "Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não sei o quê". Cara, eu fiz o meu curso, eu não tinha dinheiro, eu tinha 17 anos, sabe. Então, assim, se eu consegui, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue, sabe. Então eu Não, sempre digo isso, muita gente que fez acontecer. É. né, São poucos. que Eu tive esse privilégio de ter o meu pai que foi ali, fez, juntou, suado, mas uhum. juntou e me pagou e eu não tive que trabalhar para isso. Mas a maioria, realmente, a maioria das pessoas, muita gente faz curso de comissário, vai trabalhar como comissário, vende o carro. Tem várias histórias de como que as pessoas dão um jeito de alguma forma. E hoje em dia é muito mais fácil de tu fazer dinheiro, né. Antigamente não tinha todas essas facilidades, né, todas essas oportunidades que existem hoje, né, de tu fazer uma renda extra, enfim, né. Então, tu joga ali no Google, aparece milhões de opções, né, em diversos nichos diferentes. A gente tem aluno, por exemplo, que é Uber, a gente tem aluno que dá aula de inglês, a gente tem aluno que, colocou um curso de determinada especialidade e está vendendo online. A gente, sabe, tem milhões de Legal. possibilidades que as pessoas vão procurando e vão buscando e vão reunindo aquele valor financeiro, né. Então, muita gente chega aqui e diz assim: "Ah, não tenho dinheiro, eu curto aviação, vou ficar só olhando". Tá, cara, mas tu poderia estar desenvolvendo, porque que nem o professor Adriano diz, né, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então tu vai passar o teu tempo para fazer uma coisa que tu não curte, que não faz o teu coração vibrar, será que realmente vale a pena, né? Uma É. vez, inclusive, eu encontro uma história bem rápida, assim, interessante, eu encontrei um ex-aluno, assim, na academia. Eu disse: "Bah, cara, e aí, como é que tu tá? Pô, que legal, como é que tá a aviação?".
Ah, Karen, saí da aviação. Falei, ah, que pena e tal, mas por quê? Ah, Karen, sabe, né? A grana é complicada e tal. Falei, não, realmente é complicado, mas o que que tu tá fazendo? Ah, eu tô fazendo engenharia na PUC. Não, só um pouquinho. Como é que tu tá? Tipo, tu vai gastar a mesma coisa, meu filho. Então, se É. teu problema é dinheiro, tu não poderia estar fazendo engenharia na PUC, né? Porque no final das contas vai dar o mesmo valor investido. E ele, bah, tu sabe que eu não tinha pensado nisso, pior, né? Ah, mas agora eu já tô no final. Então, às vezes, porque a pessoa não teve um insight, porque não fez uma conta, porque alguém não mostrou o caminho, ela acaba indo para uma vida que, tipo, não faz o coração dela vibrar por medo, por insegurança, por falta de orientação, né? Então, é muito triste, assim, quando a gente vê um aluno que desistiu por falta de grana, Uhum, porque eu vou te dizer que grana não é o principal obstáculo, né? Eu acho que o principal obstáculo tá na cabeça da pessoa, né? Independente do que seja, seja a grana, seja essa questão da idade, né? Que os alunos trazem bastante. Então são crenças, né? São coisas que por algum motivo ali se instalaram na tua cabeça e aquilo tá te limitando de ter a vida que tu realmente quer ter. Muita gente perguntou também, Clarissa, sobre quanto tempo leva, né? O pessoal traz essa pergunta de forma recorrente, né? Para mim levou uma quantidade de tempo, para ti deve ter levado outra, mas uma média, assim. Será que dá para dizer? Será que realmente depende? O que que tu diria, assim, do piloto privado até o ingresso no mercado de trabalho? Ih, pergunta difícil. Eu demorei 3 anos. 3 anos para concluir os cursos, foi um ano de PP, que eu entrei com 17, comecei a fazer com 17 curso, com 18 passou ali um tempinho, chequei, e depois foi até os 20 anos para eu poder checar o PC. Depois eu demorei mais um ano para conseguir meu primeiro emprego como piloto de helicóptero, que eu comecei como piloto de helicóptero, né? Eu não É, sabia disso. Olha só. comecei como piloto de helicóptero. Então, dos 17 ali até os 21, até conseguir meu primeiro emprego, foram 4 anos. É, é um curso caro, né? Era mais caro do que avião. É verdade que é também mais fechado, assim, para conseguir emprego ou nada a ver? Eu acho que é, mas também eu não Uhum. pensava muito nisso. Só queria saber de voar, a cabeça assim, era só queria saber de voar. E aí, quando eu terminei o curso, eu falei assim, bom, agora eu preciso encontrar um emprego, né? Mas quem que vai me contratar? Eu tenho 100 horas de voo com essa cara tinha 20 anos com cara de 16. E quem que vai me contratar? Eu falei assim, bom, não sei, mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí falava assim, vai no Aeroclube, e eu andei por lá. Eu tive 2 empregos antes de conseguir o meu primeiro trabalho. Vamos dizer 3, vai. Eu cheguei a trabalhar numa empresa de compra e vendas de aeronave, foi bem legal. Eu fiz o cadastro de todas as aeronaves no computador, que antes era tudo ficha com as fotos dos aviões. Eu passei tudo para o computador, foi bem bacana o trabalho que eu fiz. Depois eu tive a oportunidade de tinha uma pessoa que estava montando uma empresa que ia fazer monitoramento 24 horas com o Robinson, só que o helicóptero não tinha chegado ainda. E eu fiquei ali trabalhando junto com outros colegas de graça, só esperando para o helicóptero chegar, nunca chegou. Mas foi ali uma expectativa também que eu tive. E depois disso, era a época que eu estava fazendo faculdade, por isso que, se tiver a oportunidade de fazer a faculdade, faça. Porque ali você vai também começar o seu network. Começar não, porque você já começou no Aeroclube, né? Mas eu estava na faculdade, aí um colega chegou para mim e falou assim, Clarissa, na empresa que eu trabalho, que era uma empresa de táxi aéreo e helicóptero, Uhum. eles fazem o evento de Fórmula 1 e eles estão precisando de alguém que entenda da aviação, só que não é para voar helicóptero, mas é para trabalhar com os pilotos de helicóptero. E precisa saber falar inglês. Então, pensei em você. Você quer que eu tenha interesse? Eu Uhum. falei assim, óbvio que eu tenho interesse. E aí eu fui lá, trabalhei, foi muito bacana, assim, tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho, fiz com, cara, muita excelência, assim, porque eram duas coisas que eu amava, helicóptero e Fórmula 1. Então, me dediquei muito ali. Na última semana, eu saía do escritório meia-noite, 6 da manhã eu já estava de volta. Então, assim, foi muito legal, muito puxado. E aí, depois que acabou, o chefe veio, muito obrigada a todo mundo, legal, tchau. E aí, quando deu alguns meses depois, eu estava na esteira lá na academia, correndo, e aí me ligou, Clarissa, eu falei, oi.
Ah, Luiz Roberto, Luiz Roberto, tudo bem? Era meu primeiro patrão. E aí ele falou assim, aí quando eu vi que era o Luiz Roberto, pum, apertei o botão de pause, né? Ai, desculpa, pode falar, né? Ele falou assim, tô precisando comprar um helicóptero e você não pode me ajudar com isso? Eu falei assim, claro, posso sim. E aí eu não tinha entendido na hora ali, eu não sei se ele não deixou claro, quando eu fui fazer a reunião com ele, para ele dizer o que ele queria, aí que eu fui entender que ele estava me convidando para ser piloto dele, para trabalhar junto com ele. Então, aconteceu meio que de forma que, por causa de um trabalho que eu apresentei, que eu fiz bem feito, que eu me dediquei, que foi um Uhum. trabalho de excelência ali que eu fiz, eu fiquei conhecida, não tinha a menor expectativa de poder trabalhar um dia com ele e, e tive esse reconhecimento depois. Então, as coisas acontecem, a gente tem que. Para mim, é a conquista de um sonho. Não importa muito quanto tempo vai demorar. Sim, claro que a gente quer que aconteça o mais rápido possível. Mas eu só queria fazer, tá pronta, e quando surgisse a oportunidade, tá pronta. E foi assim que aconteceu. Ah, muito legal. Isso da gente ter empregos antes de se tornar piloto na aviação é uma coisa muito legal, muito relevante, que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar, né? Uhum. Eu lembro que, assim, eu comecei dando aula muito cedo, né? Eu comecei, na verdade, estagiando na ANAC, aí depois fui dar aula teórica e entrei no simulador, aí tu vai indo, né? Só que, meu objetivo é ser piloto. Tudo bem, ser piloto, voar como piloto é teu objetivo, mas o que que tu pode fazer no meio do caminho que vai te levar para mais perto da cabine de comando? Isso. Então tem muitas opções. A gente tem muitos alunos que acabam entrando em empresas aéreas no check-in, na parte de solo, na parte de gerenciamento de escala, né? Até mesmo empresas executivas, né, que tem a parte da coordenação de voos ali, que tem que entender um pouco de regulamentação, de regulamentos de tráfego aéreo, de meteorologia, né? Então, assim, são áreas que tu vai estar te aproximando do teu sonho, que tu vai estar Uhum. respirando aviação, tu vai estar fazendo teu networking e as pessoas estão sempre te observando. Uhum. Sempre. A gente É, não dá bola, mas a gente está sempre sendo observado. Então, que nem a sempre. Clarissa falou, estava ali de forma despretensiosa, fez bem feito, fez com empolgação, foi lembrada logo em seguida. Né? É. Isso acontece muito. Eu fui dar instrução numa escola no oeste de Santa Catarina. E um rapaz estava colocando a escola lá, e ele falou com o meu coordenador, né, o meu coordenador da faculdade na época, né, eu fiz a PUC do Rio Grande do Sul também, tive essa oportunidade, e aí ele lembrou de mim, porque o meu TCC falava sobre ensino, sobre IFR. Eu fiz uma teoria lá que eu queria ensinar IFR para o piloto privado. E daí eu coloquei isso na prática, ensinei para os pilotos privados num simuladorzinho lá na escola que eu dava aula. E isso foi meu TCC e era voltado para a parte de ensino. E aí o meu orientador lembrou assim, tem a Karen, ela trabalha numa escola, ela lida muito bem com aluno e tal, quem sabe tu não conversa com ela, né? E aí, deu match, né? Eu fui para lá, só que assim, não existia escola, não existia os cursos homologados, não existia avião, não existia nada. Então era tipo assim, vamos ver o que dá. E na Isso. maioria das vezes, uma grande oportunidade, ela não vem vestida de grande oportunidade. Uhum. Tu descobre que ela é uma grande oportunidade no meio do caminho, É verdade. né? Então, assim, o que eu sempre digo para os alunos é agarra tudo que vier no meio do caminho que te leve para mais perto do teu sonho. É uma Isso. Legal. escola, é no oeste de Santa Catarina. Mas não tem avião, dane-se, uma hora vai ter. Mas não está homologada, é só homologar. Né? Então, imagina se eu tivesse criado empecilho e não tivesse ido. Eu não teria minhas 500 horas, não teria entrado no táxi aéreo, não teria depois entrado na linha aérea, né? E sabe o que É. mais vai vir depois? É. Então, assim, muita gente menospreza, sabe, esse período até se tornar piloto. Eu fiz as carteiras e aí eu vou ficar no sofá esperando a linha aérea me chamar, porque o mercado tá bom. Cara, dane-se que o mercado tá bom. Pode ser que tu entre direto de piloto, como a gente tem vários colegas que já Uhum. entraram, mas por que que tu não tenta algo no meio do caminho? Claro. Não, total. Eu acho que o que a gente, isso daí, essa forma como você resumiu é ótimo, assim, tudo que te leve mais para perto do seu objetivo, do seu sonho, vai seguindo. E Legal, você vai, você vai ser vista, né? Então, sem dúvidas. E o que que tu acha que foi fundamental, assim, para tua primeira colocação profissional? eu fui estar pronta, né? Uhum, E essa minha dedicação, porque se eu não tivesse. Foi um momento ali que eu tive a oportunidade, eu nem pensei nisso, nem tinha pensado nisso, mas de mostrar minha dedicação, meu trabalho, o meu empenho.
o meu conhecimento, o que eu poderia agregar para a empresa. Então, foi um momento que eu tive, que eu estava totalmente assim, sem pretensão nenhuma, eu estava Uhum. só curtindo aquele momento ali de estar trabalhando na Fórmula 1, de estar fazendo é, a escala de quem ia buscar o Schumacher, de quem que ia buscar o Fernando Alonso. Então, era muito legal, assim, um trabalho muito bacana. Que história louca, né? Muito legal, muito legal. Aí os Muito pilotos louca. todos vinham para mim, Clarissa, me coloca para ir buscar o Schumacher. Eu, não, já tem gente que vai buscar o Schumacher. Era Que bem legal, legal. que legal. É. E resume para o pessoal assim, então tu fez os cursos, aí teve essa oportunidade na Fórmula 1 que te colocou dentro de um helicóptero, né? Sim, E aí como é sim. que tu chegou na linha aérea nacional e como é que tu foi parar nos Emirados? Que história é essa? Que o pessoal tá aqui para saber a parte internacional, mas aí vocês têm que ficar até o final do vídeo. A história é longa, mas eu vou resumir bastante. Então, eu voei helicóptero. Ah, depois que eu trabalhei para o Luiz Roberto, que era no interior de São Paulo, eu fui trabalhar em São Paulo. Eram 3 empresários que tinham 2 helicópteros. Então, consegui ficar em São Paulo, que é a cidade onde eu nasci. E como eram 2 helicópteros, um dos empresários chegou para mim e falou: Clarissa, a gente vai vender um dos helicópteros e vai comprar um avião, um Cirrus 22. Você tem interesse em voar para a gente? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, então faz o curso e aí você vai voar para a gente. Eu falei, tá bom. Aí só que eu procurei, no Brasil não tinha os Cirrus, né, para fazer instrução. Eu queria fazer instrução já nos Cirrus, para poder estar mais focada. Era uma coisa muito nova, né? E aí eu perguntei para ele assim, olha, eu posso ir para os Estados Unidos fazer esse curso? Coloco alguém para voar aqui para vocês? Pode ir. Aí peguei, fui para os Estados Unidos, chegou lá, comecei a voar avião. Karen, amei o avião. Não, primeiro que esse Cirrus é maravilhoso, né? É incrível. E aí amei o avião, liguei para o meu pai, falei, pai, poxa, o curso é muito mais caro que eu imaginava, porque eu tinha entendido errado, eu entendi que era o curso de instrução, eu entendi que era a instrução, que era o avião, e o instrutor era um valor, mas era só o valor do instrutor, então era bem mais caro. Eu falei assim, minha filha, é melhor se fazer um avião mais barato, né? E aí eu fui para o avião normal, fiquei muito feliz também de conhecer o Cessna 172, eu fiz no 172, foi ótimo. Vou Ah. pedir para a editora botar aqui a diferença dos 2 aviões, tá? Só para vocês entenderem. Foi muito legal, eu adorei. Põe a diferença aí deles. Mas eu curti do mesmo jeito. E aí eu comecei a ter lá na escola, os meninos falavam muito de linha aérea, de Airbus, de Boeing. Eu comecei a ficar olhando aquilo, pensando, e aí me deu a vontade de mudar de carreira. Aí eu liguei para meu pai, falei, pai, e O se eu pai não voasse avião? aguentava mais, né? E o medo de falar com o pai, né? Porque ele tinha pagado todo o curso. Mas, Karen, olha, isso daqui, cara, vem lá desde o começo. Quando meu pai me deu a ideia, sem querer, ele me deu a ideia de ser piloto, eu gostava dos dois, avião e helicóptero. Eu falei, pai, o que eu faço? Avião e helicóptero? Ele falou assim, helicóptero com certeza. Eu falei, por quê? Ele falou assim, pelo que eu sei, helicóptero ganha mais e você vai estar sempre em São Paulo. Como é que você vai ter uma família ficando 6 dias fora de casa? No avião. Eu falei, faz sentido. Helicóptero, então. E aí fui, adorei o helicóptero, realmente tenho saudade de voar helicóptero, mas não trabalhar com helicóptero. E aí, quando eu tive essa oportunidade de estar lá nos Estados Unidos, ver o pessoal falando de avião, eu comecei, mas como é que é a escala do avião? Nossa, tem 8 dias de folga? Nossa, eu só tenho sobreaviso, eu pensando assim, né? Porque se 10 você agora, 10. trabalha direto com um empresário, cara, você tem que estar à disposição. Na verdade, você tem as suas folgas. Tem as suas folgas. Só que se a pessoa te chama na folga, cara, você é piloto particular dessa pessoa. Acabou tua folga. Você vai. Então, tinha muita coisa assim fora, por exemplo, a padronização. Por exemplo, eu ia muito para fazenda, pousava em fazenda, ligava pro caseiro e falava assim: como é que tá o tempo aí? Eu tô vendo a antena, pode vir. Chegava lá, cara, tava horrível, Não. e aí você ia ciscando e não era assim muito legal, né? E aí, o avião não, o avião você vem mínimos, não viu, go around, vamos embora, né? Então, não tem história. Então, é tudo muito certinho assim no avião, né? E isso foi me conquistando, e aí liguei pro meu pai. Falei, pai,
tô pensando em mudar de carreira, tô pensando em voar avião grande, tô querendo voar avião grande. Ah, que legal, minha filha, muito bom. Eu falei, mas você já me pagou todo o curso do helicóptero? Não, minha filha, isso daí você já me deu o retorno, você já trabalhou, já está aí, já faz mais de 3 anos trabalhando com helicóptero, a gente vê que é uma coisa que você gosta, que você realmente se dedica. Se você quer ir agora para o avião grande, vai para o avião grande, minha filha. Eu vou precisar só mais um pouquinho de ajuda, então, pai, porque eu tinha uma parte do dinheiro, mas não tinha toda, né? Aí eu falei assim: ah, não, pai, ajuda. Aí fui gastando o que eu tinha, né? Que eu tinha economizado um tempo. E aí depois ele me ajudou a completar o curso, fiz lá nos Estados Unidos, vou ir lá. E aí depois eu voltei e entrei na TAM. Então, foi aí Legal. que foi Ah, eu assim que achava foi que a tu minha tinha voado transição. na Avianca. Eu achava que tu tinha voado na Avianca. Voei 4 anos na TAM como copiloto e depois Ah, 6 anos na Avianca, 5 deles como comandante. entendi. E só antes da gente entrar na parte internacional, que o pessoal está muito Uhum. curioso, tu falou ali, eu fui para o helicóptero porque tinha essa questão de estar sempre em São Paulo, de poder ter uma família e coisa e tal. E aí depois tu viu que na linha aérea, na verdade, tu acabava tendo uma estabilidade de escala, uma previsibilidade do teu mês muito maior do que na executiva, né? Que na executiva, Sim, o cara te ligou, tu tem que botar o uniforme, tem que sair, não importa se tu tá na sim. tua folga ou não, né? Uhum. Teoricamente tu tá de folga, mas tu é piloto particular do cara, então não tem como tu dizer, não, estou de folga, sabe? Não É. existe isso na executiva. Então tua folga vai ficar para outro A dia, não assim ser que como... seja uma executiva muito grande, que tem uma escala ali, mas É. é. Então, assim, a linha aérea, ao contrário do que muita gente acha, a gente tem uma previsibilidade muito grande, né? Então, hoje, pela regulamentação no Brasil, são 10 folgas, sendo que uma delas tem que ser social, que seria ali no final de semana, né? Então, sai a tua escala. Cara, eu adoro quando sai a escala que eu já fico. Dia tal, vou estar em tal lugar, liga pro fulano. Dia tal, vou estar em tal lugar, liga pra Beltrana. Então, tu já vai programando ali os pernoites, né? As Uhum. bandas, né? O que tu vai fazer de acordo com o tempo que tu tem ali, às vezes não dá, né, obviamente. Mas tu já sabe os dias que tu vai estar em casa, né? Tu já consegue programar o aniversário de alguém, tu consegue pedir as folgas. Então, dia tal eu preciso dessa folga. Então, tu pede com antecedência, obviamente. Na empresa que eu vou, normalmente a gente ganha as folgas que a gente pede, é bem tranquilo. Desde que tu peça dentro do período ali que eles abrem para fazer a solicitação, né? Então, assim, eu não cheguei a voar no executivo, eu voei no táxi aéreo que tinha um pouco dessa imprevisibilidade, era só sobreaviso, né? E aí tu era acionado, mas a nossa folga realmente era folga, né? Mas no sobreaviso tu poderia ser acionado ou não. E eu já sentia um pouco dessa dificuldade, assim, de não conseguir prever, né? E eu sou muito metódica, muito organizadinha com a minha rotina, né? Quem conhece a minha agenda sabe que, cara, minha agenda é tipo, meu chefe é minha agenda, tá ligado? Eu não furo a minha agenda. Legal. Então, assim, isso era uma coisa que me incomodava bastante, assim, porque eu não sei, tô de sobreaviso, tá, então, será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu não posso? Eu saí de casa, tinha que sair com o uniforme pendurado no carro, né, então, Uhum. assim, uma série de coisas que na linha aérea tu não tem, né, tu tem essa previsibilidade. E como é que foi depois para ti na linha aérea, com família, marido, né, filhos, como é que foi essa rotina, assim, para conciliar? Então, antes de decidir ir para a linha aérea, eu fiquei com vontade, né? Aí fiquei com vontade, mas eu lembrava daquilo que meu pai falou, como é que eu vou ter uma família? E eu sempre quis muito ter uma família. E aí eu conversando com uma amiga minha lá nos Estados Unidos, falei assim: "Ah, eu bem que eu gostaria, mas poxa, como é que a mulher vai fazer isso, né? Ficar fora de casa? Eu acho que não, realmente não dá certo, né?" Ela falou assim: "Clarissa, do it, get it out of your system, and when you have your family, then you decide what you're gonna do." Aí eu fiquei pensando assim, cara, get it out of your system, né? Tipo, eu não sei a tradução, tira do seu sangue isso, né? Faz e depois você vê o que que você faz, né? Quando você tiver sua família, você vê se dá, se não der, você sai. Aí eu fiquei pensando, falei assim, poxa, mas é um investimento, né? Uma energia. Falei assim, poxa, mas ia ser tão legal voar avião. Não Eu acho que resistiu, eu né, vou, acho que eu Clarissa? vou, acho que eu vou seguir esse conselho. Eu vou fazer. E aí, quando eu tiver minha família, eu vejo. Eu já sou piloto de helicóptero. Qualquer coisa, eu volto para o helicóptero e fico em São Paulo depois. Eu já vou ter mais experiência de FR, então
eu vou fazer isso daí, né? Então foi, esse daí era um dos medos, né, que eu tinha, uma crença, né, que eu tinha. Não tem como ser esposa, mãe na linha aérea, né? E aí eu fiz, e isso daí junta com a questão de por que que eu decidi sair do Brasil, porque a empresa que eu trabalhava, a Bianca, faliu, né? E aí eu tive a oportunidade de continuar no Brasil, só que ao mesmo tempo, assim que a empresa estava falindo, a gente já começou a ver outras possibilidades, né? E eu sempre quis muito ter uma família, sempre quis muito ter um filho, uma filha, no caso que eu tenho, né? E como é que vai ser? Eu falei assim, eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu vou mais uma vez, vou tentar, vou ter a criança, porque isso daí eu não abro mão, quero ter o Tô nessa bebê, fase aí, vamos ver como é que vai ser. vamos ver como é que vai ser. E aí eu falei até pro meu marido antes de engravidar, né? Eu falei assim, olha, Edu, quando eu tiver o bebê, se eu não quiser ir trabalhar, você me põe para fora de casa e fala, vai. Depois que eu for, se eu falar não quero mais, aí você me deixa voltar, mas não deixa eu desistir antes de eu tentar. Aí ele falou assim, tá bom. Mas não precisou ele fazer isso, não. Depois que tive a Maria Eduarda, eu mesmo tive vontade, né? Tanto é que eu tinha tido a promoção, cara, um mês depois eu engravidei. Um mês depois eu engravidei, e aí eu precisei fazer o curso todo de novo depois que eu voltei. Então, eu fiz o curso de elevação de nível 2 vezes. E aí eu fiz o curso todo depois, tive Maria Eduarda, tive um período de 6 meses em casa, amamentando, depois outros 6 meses eu tive a escala mãe, que foi maravilhosa, um tempo de adaptação incrível, assim, que eu tive de me adaptar, voltar para uma rotina, adaptar com a Maria Eduarda em casa. E aí depois, quando começou a ficar difícil, que era, chegou um período ali que eu estava voando, ficava 6 dias fora de casa. Cara, eu voltava 2 dias para casa, um dia, já saí para mais 5 dias, cara. Eu falei assim, não, agora não tá, agora já não está mais começando a dar certo. E aí eu lembro que meu marido falou assim, ó, não é para colocar nada na sua cabeça, não, mas Maria Eduarda, eu fui fazer a oração da noite, Maria Eduarda pediu para o Papai do Céu para a mamãe ficar mais em casa. Eu falei, ah, tá bom. E isso foi lá para novembro de 2018. Quando foi em janeiro de 2019, a Avianca abriu a possibilidade de licença não remunerada. Falei, cara, minha filha acabou de pedir para Deus, eu tenho a oportunidade, eu estou sentindo que está demais. Cara, é licença não remunerada. E aí eu pedi a licença não remunerada, e depois disso já começou a empresa a diminuir o número de voos, tal, e aí eu já comecei a ver outras opções, né? E aí eu tive a oportunidade de continuar no Brasil, só que daí eu falei assim, gente, se eu continuar no Brasil, vai ser a escala do Brasil, que é 6 dias fora de casa, até 6 dias fora de casa, eu posso ter que voltar um dia para casa e mais 6 dias fora. Eu falei assim, isso não dá mais. Para mim, chegou nesse momento de que não ia dar certo, eu não queria isso. Se for para escolher entre a família e o trabalho, eu vou ficar com a família, não quero ficar longe, não tive família para ficar longe deles, né? Eu vi que aqui fora, por exemplo, se você for voar numa internacional, tem voos que você sai num dia, fica 24 horas, volta e volta no outro. Então, dali 2 dias você fora de casa. Então, é muito mais tranquilo que você ficar 6 dias fora de casa. E outros, e voltou, você já está na sua base. E depois ainda tem outra questão. Tem empresas que você vai e volta para casa todo dia. Europa é assim. Estados Unidos você pode escolher assim também. Então, falei assim, gente, é isso que eu quero. Eu quero uma escala melhor. Então, eu saí do Brasil, não foi por causa de avião grande, não foi por causa de um salário melhor, foi para eu ter um work-life balance. Eu queria poder estar em casa sempre. Então, é, infelizmente, eu pedi, cara, eu pedi. Eu pedia para poder ter a escala dirigida que funcionasse. Falei com um monte de gente, falei, não funcionou, infelizmente. E aí eu tive que me adaptar. Tem um vídeo muito bacana no YouTube, eu vou passar para vocês depois. Vocês podem até indicar. Que ele fala Vai estar sobre. vai tá aqui embaixo na descrição. Legal, ele fala sobre work-life balance, né? E aí ele descreve que às vezes a gente fica muito querendo que a empresa mude, só que a gente tem que fazer a nossa parte. Se a empresa não muda, a gente tem que mudar. Então foi isso que eu fiz. Esse vídeo foi um divisor de águas na minha vida, assim, foi
muito bacana, e eu tive essa compreensão de que se eu quisesse continuar tendo a qualidade de vida que eu gostaria, eu teria que sair do Brasil. E aí foi assim que eu acabei vindo para cá. Perfeito. Essa questão que a Clarissa comentou, né, de até 6 dias, isso depende muito da empresa, né? Na empresa que eu vou, na escala que eu estava, eu ficava de 3 a 4 dias no máximo fora. E aí depois as folgas dependem, né? Pode ser uma monofolga, que a gente fala, né? Que é uma folga de um dia, pode ser 2, pode ser 3, pode ser mais, pode ser menos. Então é muito dinâmico e depende muito de cada empresa, né? Então, no caso da Avianca, acho que eles não conseguiram conciliar também porque não estava numa situação legal, né? Então a Pode, empresa já estava difícil ali, né, de se é, manter. Aí como é que vai ajudar o tripulante? Não consegue nem se ajudar, né? é, Então, então assim, depende muito de cada empresa. Tem empresa que realmente tem a escala bem apertada, que são 6 dias e folga, 6 dias e folga, 6 dias e folga. Tem empresa que dá para tu escolher se tu prefere a minha dá, se tu prefere voos longos ou voos curtos, né? legal. Então tem gente que prefere ir e passar 5, 6 dias fora e depois voltar. Tem gente que prefere ir e voltar. Eu prefiro mais ir e voltar, voos curtos, né? Pela Uhum, mesma questão da família. Mas eu acho que é totalmente possível, assim, sabe? Na verdade, nunca foi uma coisa, assim, que me bloqueou, assim, sabe? Eu nunca cheguei a pensar, assim, né? Diferente da Clarissa, eu não tinha esse pensamento de, ah, será que eu vou conseguir conciliar a família com a aviação? Porque eu já tenho na minha cabeça que a tua vida, ela vai se organizando de acordo com como a tua vida é, né? uhum, Então, às vezes eu conto, né, que eu tive um namorado que ele, assim, já estava quase acabando, né? E aí ele me perguntou assim: "Ah, Karen, não dá mais essa tua profissão, é muito homem, eu não consigo lidar com isso. Ou sou eu ou é a aviação?" Daí eu falei: "Bom, tava difícil, tava assim, ó, tava com dúvida, sabe? Mas agora ficou bem claro, né?" Então, assim, o é, que que eu quero dizer com essa história? Tu vai acabar te aproximando de pessoas que respeitam o teu estilo de vida, que uhum, respeitam, que admiram a tua profissão. Dificilmente tu vai conseguir ficar com alguém que menospreza o teu sonho, que não te respeita, que te quer em casa toda hora, que quer te aprisionar. A pessoa ela tem que ser muito segura, né? A pessoa que vai uhum, ficar com o piloto, independente de ser homem ou ser mulher, é uma pessoa que tem que ser muito segura de si, né? E saber que a gente vai sair, que a gente vai voar, que a gente vai se relacionar, né? Como a gente vai ter muitos amigos, que a gente vai ter muitos colegas, e que isso não impacta em absolutamente nada do teu relacionamento. Né? é E claro que verdade. tu também tem que saber deixar essa pessoa que está contigo muito segura, né? Então, assim, eu sempre acreditei muito nisso, né? De que a tua vida ela vai se adaptando de acordo com a tua vida, com as escolhas que tu fez. Hoje o meu marido, nossa, é sensacional, assim, é maravilhoso. Ele super me apoia, né? Eu até perguntei assim, ah, será que agora, né, voltando com o bebê, será que eu não entro numa licença não remunerada por uns 3 meses até a gente estabilizar melhor? Porque a babá nos deixou e tá um caos, né? Para quem não sabe, eu tive um bebezinho agora, ele tem 5 meses e meio e estamos sem babá, enlouquecidos, né? E eu volto para a empresa daqui a umas 2 semanas. Então eu cheguei a cogitar e ele disse assim: não, tu não vai, tu vai voltar para a empresa, fica tranquila, a gente vai dar um jeito. Então, assim, a gente tem que estar com pessoas que somam e que geram soluções na nossa Uhum, vida. Não é, gente que fica nos puxando para trás e com ciúme, ah, quantos dias tu vai ficar fora. Cara, isso faz parte da vida que eu escolhi. Então, uhum. se a pessoa não respeita isso, ela não te respeita, ela não merece estar na tua vida, né? E eu sou bem radical em relação a isso, não sei se deu para perceber, mas Não, tá certo, é porque é um sonho seu, né? Então a gente tem que. Eu vou muito sim pelo estilo de vida, né? Eu gosto de ter mais rotina, como você disse, a questão da agenda, né? Eu gosto de ter uma rotina, então já era uma questão que eu estava querendo mesmo estar mais em casa, e quando eu tive essa oportunidade de estar mais em casa ainda, para mim foi assim um sonho realizado, assim, coisas que se juntaram, e que eu nem sabia dessa possibilidade antes. Então, acho que o principal é a gente não deixar que os medos paralisem a gente, é seguir em frente. Ah, como é que vai fazer depois quando eu tiver a minha família? Cara, não sei. Mas eu vou fazer agora. E depois eu vejo, e depois eu vejo, depois eu vejo e pô, pronto, estou aqui hoje com a minha família, graças a Deus, estou com meu trabalho e tá tudo certo, graças a Deus. Você imagina se eu tivesse parado lá e não penso e falasse, assim, não, mas será que vai dar? Karen, olha só, tem um tio meu que essa história assim é uma história muito forte para mim. Esse meu tio, ele é irmão da minha avó, então é tio avô. Ele estava com Alzheimer
E aí ele estava numa clínica perto do lugar onde eu trabalhava em São Paulo, o Helipark. E aí, toda quarta que eu tinha possibilidade, eu ia visitá-lo. E aí, quando eu chegava lá, claro que ele estava com Alzheimer, às vezes ele não conhecia as pessoas, mas ele sempre me reconhecia. E a primeira coisa que ele falava, e ele foi uma pessoa muito bem-sucedida, assim, financeiramente, né? A Uhum. primeira coisa que ele falava assim: "Ô, minha filha, tudo bem? Você estava trabalhando? Sabe o que que é? O meu sonho era ser piloto". Cara, ele tinha Alzheimer, ele não estava lembrando de quase mais nada, mas ele lembra que o sonho dele era ser piloto. Ele estava lá com 80 e tantos anos, numa clínica. Poucos anos depois ele veio a falecer, menos de ano, poucos meses depois ele veio a falecer, mas ele não se esquecia de que o sonho dele era ser piloto. Cara, você imagina você deixar de ser piloto e quando você tiver 80 e tantos anos, você está numa clínica pensando, meu sonho era ser aquilo. Cara, ele super bem-sucedido na vida, mas aquilo estava no coração dele. Cara, isso me arrepia até hoje de eu pensar. Vai, eu tô toda arrepiada. Cara, é uma coisa assim, muito forte. Então, a vida, eu acredito que a vida é uma. Então, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que saber quais são os nossos valores, a gente tem que ter um autoconhecimento e ter coragem de seguir em frente. Cara, se por um acaso não der certo, cara, eu fiz minha parte. Então, se por um acaso chegar a qualquer momento, assim, cara, até aqui eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu sempre digo assim, ó, cara, é uma frase muito clássica minha: "Só perde quem desiste". Porque, assim, tu não sabe se chegou o momento que tu realmente não vai conseguir, ou se chegou o momento de só uma dificuldade que tu precisa passar. É. Então, tu nunca sabe, né, se aquilo ali é o fim ou se aquilo ali é só um obstáculo. Uhum, E normalmente é só um obstáculo. E quem continua tentando e tentando e tentando e tentando, uma hora consegue. Então, uhum, assim, ó, de todos os meus colegas da minha época, todos, Clarissa, absolutamente todos, que não desistiram, estão colocados no mercado de trabalho na aviação. Seja na executiva, seja no táxi aéreo, seja na linha aérea. Todos, absolutamente todos. Tá, mas e os outros? Os outros desistiram, foram para outra área, mudaram de ideia, enfim, a pessoa tá livre uhum. para mudar. Só que eu tenho Sim. certeza que se eles não tivessem desistido, se eles tivessem aguentado um pouco mais, buscado uma oportunidade, às vezes uma oportunidade que não é como piloto, mas que vai te levar a alguma outra profissão, né, uma outra oportunidade logo em seguida, enfim, tivesse criado alguma solução ali no meio do caminho, eu tenho certeza, certeza absoluta que todos eles estariam colocados. Ainda mais agora, né, que está faltando piloto no Brasil, está faltando piloto no exterior. A gente tem uma leva muito grande de pilotos se aposentando, de piloto migrando para o exterior, buscando ou escalas melhores, ou salários melhores, ou qualidade de vida melhor, né? Uhum, Tanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto nos Emirados, Vietnã também é muito forte, né? Alguns países da África também o pessoal está indo. Então, assim, eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo e está até o final, né, merece essa informação. Cara, não desiste, porque eu tenho certeza que tu vai chegar lá, independente do obstáculo que tu tiver hoje, do obstáculo que tu tiver amanhã, é só mais um obstáculo, sabe? uhum, E qualquer outra profissão que tu vai fazer também vai ter obstáculo. Então, se tu for fazer direito, tu vai te formar, tu vai ser estagiário por muito tempo, tu vai ter que engolir um monte de sapo num monte de escritório diferente, até conseguir um pouco de credibilidade para daqui a pouco botar o teu escritório. Não sei como é que funciona a carreira do direito, na verdade, estou supondo aqui, mas o que eu quero dizer é que, independente da área que tu for, no início sempre vai ser muito difícil. A primeira colocação sempre é muito difícil. E por isso que o mais importante é tu ter uma boa base de conhecimento ali, que a Clarissa já mencionou, né? E isso uhum, é um princípio, é uma verdade aqui do trem de pouso, né? Então, todos os nossos cursos a gente prepara o aluno não só para a prova, não só para fazer o X no lugar certo, mas ele está muito bem preparado para os próximos obstáculos. Então, seja para o mercado de trabalho, seja para a parte prática de voo, seja soft skills, que a gente ainda vai falar sobre esse assunto, que é bem importante, bem relevante. Então, a gente tem muito essa consciência, assim, né, de dar um bom embasamento, porque isso é literalmente um verdadeiro divisor de águas na carreira de um profissional e é o que te faz ter força para passar por esses obstáculos, sabendo que tu vai conseguir chegar lá. E entrando um pouco mais na parte do exterior, por que os Emirados Árabes? Quando eu estava fazendo a pesquisa, né, de outros lugares, meu marido ele tem uma visão assim da aviação muito boa, né?
Falei, e esse país? Esse país tem o pessoal paga muito bem. E aquele outro país? Aquele outro país tem uma escala assim, assim, assim. E esse daqui? E eu fui falando para ele as opções, né? E aí eu sei que quando eu falei sobre os Emirados, ele falou assim: olha, todos os colegas que eu conheço que foram para lá, eles estão há mais de 10, 15 anos e ainda não voltaram. E outros lugares que eu conheço que os colegas foram para ganhar mais, Uhum, ficaram 2, 3 anos, 5 e uhum. saíram de lá. Então, alguma coisa deve ter nesse lugar. E aí eu tive a oportunidade de vir fazer a seleção. Fui muito bem recebida aqui. Era uma questão que eu tinha, né? Ah, como é que vai ser mulher piloto? Quando eu vim com. Veio eu, a gente vem de classe executiva, né? E aí veio eu e mais 3 colegas que eram da Avianca também, entre outros participantes, né? Eu sei que nessa seleção que teve, só eu passei, desse pessoal que estava ali da Avianca junto, né? E aí eu fiquei pensando assim, gente, tinha outros 3 colegas que tinham experiência, poxa, estavam voando lá no Brasil, tudo direitinho. Por que, né, que eles não passaram, né? Fiquei pensando, né? Fiquei chateada por eles não terem passado, Uhum. mas por outro lado eu pensei assim, gente, se eles podiam ter escolhido qualquer outro deles pilotos e eles me escolheram. Então acho que essa questão de ser mulher ou homem para eles não importa. Eu me encaixo no perfil que eles querem de alguma forma. Então ali eu já comecei a ver que essa questão do preconceito que eu tinha, né? Pensar, talvez eles pensem dessa forma, será que eu vou ser tratada como eu devo? Ali caiu por terra para mim, né? Então eu vi que eles estavam ali olhando o piloto, né? O A piloto. Então eu gostei muito daqui, conversei com o pessoal daqui, eu vi que é um país muito limpo, muito organizado, e isso que meu marido falou, acho que fez muito sentido de ver que os colegas vêm e ficam, e quem eu conversei aqui me falava muito bem daqui. E aí eu vim para cá e gostei muito dessa decisão que eu tomei. Legal. E tu pretende voltar ou tu pretende ficar? Fiquei curiosa agora. Para o Brasil? Para trabalhar no É, Brasil? Para é. trabalhar no Brasil, não. Não, olha aí, que legal. Gostou É. tanto que A pretende não voar aí. ser que seja quando eu me aposentar, algum Uhum. emprego assim muito legal, mas na linha Sim, aérea não. perfeito. E, essa rotina, então, tu mencionou que é muito mais fácil para ti, né, em função dos Uhum. voos, tu conseguir voltar mais fácil. Consegue conciliar hoje família, filhos e Graças a f Deus. e assim, tu falou que no processo seletivo tu não sentiu nenhum tipo de preconceito, né, que eles estavam ali justamente buscando o perfil, o que é uma Uhum. coisa que surpreende bastante, né, porque a gente tem essa visão que no Emirado a mulher ela tem uma posição inferior, né. Uhum. E uma pergunta que eu tenho, que eu fiquei curiosa, que nem estava na pauta, mas eu fiquei muito curiosa, no dia a dia, assim, dentro da cabine, como é que funciona com os colegas? Cara, Porque é muito tem tranquilo. porque tem essa Uhum. coisa de nos Emirados a mulher ter uma posição inferior, né, então eu fico pensando assim, tudo bem, na seleção pode ser que tenha um padrão ali, um perfil a ser seguido, mas e na prática, no dia a dia, como é que é essa rotina? Cara, é muito tranquilo. Olha só, a gente tem essa visão, né, da mulher ser inferior aqui. Mas o que acontece é que é muito bem estabelecida a questão do casal, marido e mulher. Uhum, Marido e mulher, quem tem a decisão final é o homem. É como se fosse o comandante e o copiloto. Eles estão juntos ali na mesma missão, só que uhum, quem tem a decisão final é o homem e a mulher vai seguir a decisão que o homem tomar. Agora, o que acontece aqui é que eles incentivam muito as mulheres a ocupar o espaço de trabalho. A uhum, mulher na família é uma coisa, a mulher no espaço de trabalho é outra. Então, por exemplo, teve aqui o maior evento que já teve da Expo, foi a Expo 2020, acabou acontecendo em 2022. A CEO da Expo, que é um evento mundial, era uma mulher, Emirati. Então podiam ter colocado qualquer homem para poder fazer esse tá ali, eles escolheram uma mulher para poder estar ali naquela posição. Tem vários exemplos assim, de mulheres ocupando posições de liderança, e o que é muito interessante aqui é que eles respeitam muito a autoridade. Então, eles me veem, até foi uma questão que eu tive, eu lembro quando eu fiz o processo seletivo para entrar aqui, né? Aí falou assim: qual o seu maior desafio? Qual que você acha que vai ser o seu maior desafio?
Falei, eu acho que mulher ocupando um cargo de comandante, talvez, não sei como é que vai ser, porque eu passei pouco tempo na outra empresa, porque foi antes do Covid, né? E aí, eles falaram assim, ó, quanto a isso, você pode ficar bem tranquila. E porque é uma empresa multinacional e não sei o que lá. E realmente aqui tem árabes, né? Eu trabalho junto com árabes, copilotos, árabes como passageiros. E, cara, o nível de respeito, assim, hum, eu ouso dizer que é melhor do que no Brasil. Sim, Então, que loucura. assim, Então, é muito dividido, então. é Uma coisa é. só quem vive que pode falar e sentir, porque a gente fala, as pessoas, tá maciando, não é bem assim. Hum, É assim, sim, é assim que eu sim. sinto. Então é uma coisa muito bem dividida, né, o papel da mulher na família e o papel da Isso, mulher no mercado na de sociedade. trabalho, e a questão da hierarquia deles é mais forte do que a questão de gênero. Muito mais. Interessante, que É. interessante, né. Eu lembro uma vez que a gente pousou lá em Salala e aí a gente teve que ficar lá, deu um AOD lá pra gente, né? E aí os passageiros dizendo, comandante, comandante, e vieram todo mundo em cima de mim para falar, tipo, tava o copiloto ao meu lado, que era um homem, mas não, eles vieram falar comigo, né? Então, Hum, eu vejo assim que até as pessoas, os passageiros mesmo, às vezes não é alguém da aviação, os passageiros, eles reconhecem aquela autoridade e vão ali falar com o comandante. Então, que legal, muito é, massa. E aqui no Brasil a gente tem uma tendência muito forte, né, de olhar para essas habilidades não técnicas, né, então processo decisório, comunicação, assertividade, trabalho em equipe. Cada vez mais, né, os processos seletivos aqui no Brasil, eles têm focado nisso, inclusive dentro das empresas aéreas. Agora o treinamento do Boeing, a Boeing emitiu uma recomendação, inclusive, para que os simuladores eles sejam feitos todos baseados em competências e não mais em tarefas, né? Tamanha é a importância das atitudes que a gente tem a bordo, porque uma uhum, coisa é quando está tudo tranquilo, né? Outra coisa é quando, como a gente fala aqui, né, o pau tá torrando lá, né? E uhum, aí tu tem que decidir num cenário de incerteza, com pressão, tempo, meteorologia, passageiro, né? Enfim, uma série de situações ali extremamente complexas que vão se apresentando, né? E que a gente tem que ir resolvendo. E por inúmeras pesquisas, né, inclusive frutos de muitos acidentes, já se descobriu que as habilidades não técnicas, essas soft skills, são as responsáveis, né, por manter um nível de segurança mais elevado a bordo. Então, uhum. aqui no Brasil é uma coisa muito forte, a gente bate na tecla muito forte com os nossos alunos. A gente tem até um programa que chama Programa de Orientação para Pilotos em Formação, que é o Rumo Certo, que o aluno, desde o início, ele já começa a ter noção dessas habilidades, já começa a desenvolver, já começa a praticar isso, porque habilidade não técnica, diferente da técnica, não é algo que tu senta, estuda e aprende, né? É algo que tu precisa desenvolver, que tu precisa Precisa. colocar no teu dia a dia, tu precisa te tornar aquela pessoa melhor, É né? Aquela verdade. pessoa mais polida. Uhum. E isso é uma tendência muito forte aqui no Brasil, muito, muito, muito forte. O processo seletivo, assim, tá pegando muito isso, né? A parte ali da entrevista, né? Toda essa parte comportamental, os testes que eles fazem. Como que é isso no exterior? Já é uma tendência? Já era há muito tempo e chegou isso agora no Brasil? Ou não é tão importante? Como é que funciona aí em relação a isso? Já era. Cheguei aqui, já é tudo em cima de EBT, né, que a gente fala, Evidence Based Training. Então, são as Uhum. competências que eles querem ver, né? Essas habilidades não técnicas, desde a seleção, a gente já é avaliado. Então, eles focam não só nas habilidades técnicas, como nas não técnicas. É, a gente chama de Evidence-Based Training. Então, todo treinamento é feito em evidências, nas competências que você apresenta, de comunicação, de liderança, de trabalho em equipe. Então, tudo que você faz, você recebe notas por isso. Então, desde a seleção, você já tem que apresentar isso. Se você não apresentar isso, por exemplo, eles costumam fazer perguntas para você. Quando foi uma vez que você teve que discordar do seu colega de trabalho? E aí, se você fala, eu nunca discordei do meu colega de trabalho, quer dizer que você não é assertivo o suficiente, porque não é possível, ou você não tem experiência suficiente. Ou Então, tá eles não mentindo. querem ouvir essa questão, eles não querem ouvir essa resposta. Aí, se você falar,
Ah, teve uma vez que o comandante falou isso e o copiloto falou aquilo, e aí eu falei assim mesmo. Então, o que que eles querem saber? Se você é assertivo, se você consegue entender algo que realmente você não estava certo, ou que você estava certo e conseguiu colocar de uma forma que não prejudicou o ambiente de trabalho. Então, isso que eles vão ver que estão perguntando, e cada pergunta, cada detalhe que você está falando, que você fala, eles estão avaliando. Então, isso daí é onde entra as competências de comunicação, de trabalho em equipe, de liderança, de gerenciamento de carga de trabalho. Tudo isso está sendo avaliado, tanto na hora da seleção em si, como em todos os simuladores. Tem a parte que dos skills mesmo, né? Que você vai ter que fazer um monomotor, ou uma descida de emergência, ou o que for que você tiver que fazer, mas tudo ali dentro está sendo avaliado. Como é que você comunicou com o seu colega, você ouviu o que ele estava falando, você tem a consciência situacional do que está acontecendo. Então, isso tudo é avaliado já faz um tempo aqui, Legal. bem E isso é o forte. tipo da coisa que quando tu tá num cenário confortável, tu até consegue mentir, tu até consegue simular que tu é assim. Só que Uhum. quando tu tá numa situação de pressão, né, o teu perfil comportamental ele vem à tona, né. Uhum. Então, se tu é uma pessoa que é muito explosiva, que não é conciliadora, que, sabe, quer impor uma determinada solução ali, né, e vai ter situações que tu vai ter que impor, pô, o avião tá a baixa altura, tá estolando, sabe, tipo, então tem Claro. tempo ali pra fazer um CRM, entendeu? Sim, sim. Então, assim, cada situação é uma situação diferente e que requer conhecimento técnico, mas também Uhum. requer conhecimento não técnico, porque o CRM aí, que é a vamos resumir para o pessoal aí, basicamente a coordenação, né, que existe entre todos os elementos ali que estão participando desse voo, né? Então, seja o comandante, seja o copiloto, sejam os comissários, seja o pessoal de solo, controle de tráfego aéreo, né? Imagina quantas pessoas estão envolvidas para que aquele avião decole e pouse com segurança. Então, é quase uma coreografia, é a palavra certa, né? Da Deixa forma eu como as coisas precisam funcionar. E para isso tem que ter uma pessoa ali na cabine, duas, né? Muito maduras em termos não técnicos. Isso daí é uma coisa que a gente realmente tem que ir construindo, estudando, aplicando, porque é tão importante isso, que é exatamente isso que você disse. Eu posso até dizer aqui que eu sou boa em comunicação, mas se eu não conseguir conversar com o meu colega ali e chegar num acordo, como é que fica, né? Isso daí numa hora de pressão, aí é que fica claro, claro a minha habilidade realmente, né? A minha competência que eu tenho naquela atividade. Perfeito. E é isso que os treinamentos buscam desenvolver, e é isso também que as seleções buscam avaliar, né? Uhum. Porque eles não vão selecionar uma pessoa que é instável emocionalmente, que não sabe se comunicar, que trabalha de forma autoritária, né? Então, isso tudo tem um prejuízo muito grande dentro da cabine, né? É verdade. E o avião é muito caro para colocar uma pessoa pouco qualificada ali dentro, e também são vidas a bordo, né? Então, empresa nenhuma, eu arrisco dizer, arrisco não, eu tenho certeza, que a empresa deixa de contratar profissional, a empresa fica sem profissional, mas ela não, ela cancela voo, mas ela não coloca profissional desqualificado dentro da cabine. Não, não coloca, não coloca. É verdade. E tem muita gente que ainda acha que o ser um bom piloto é apenas a qualidade, eh, o pilotar mesmo em si, né? Não, eu faço um pouso isso, pouso aquilo. São 3 pilares, né, que a gente fala. Então, o seu conhecimento, skills, as suas habilidades e as suas atitudes. Então, você tem que ter essa atitude de comunicação, de liderança, de teamwork. Tem que ter essas 3 coisas para poder você ser um bom profissional. E a pessoa que não reconhece isso, ela já vai começar a, a perder ponto, por exemplo, num teste numa seleção na parte que é de grupo. Então, ali a pessoa já não vai conseguir se desenvolver tão bem como é que falo, quanto que eu falo agora, eu comando o relógio, como é que vai fazer. Então, na seleção, eles já vão peneirando essa parte, é verdade.
Perfeito, muito bom. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente está sempre respondendo, manda lá no Instagram. Aproveita para conhecer aí todos os nossos cursos, piloto privado, chegando agora o piloto comercial, programa de orientação rumo certo, programa de mentoria, independente da etapa que você esteja da sua formação, eu tenho certeza que a Escola Trem de Pouso pode te ajudar. A gente é a primeira escola online especializada na formação de pilotos e estamos aqui para te ajudar a ter uma formação muito bem embasada, muito bem construída para que você esteja verdadeiramente pronto para os próximos desafios, para as próximas etapas e também para o mercado de trabalho, que, como você está vendo aí, tem uma série de elementos extremamente importantes de serem desenvolvidos ao longo da sua formação. Clarissa, manda um alô aí para o pessoal, teu último recado, alguma coisa que tu queira falar, uma frase motivacional, o que é importante que fique gravado aí na mente do pessoal. Quem ficou até o final sempre merece o ouro, né? Ah, legal. Não, eu lembro que você me passou uma mensagem de uma pessoa que perguntou sobre um livro que eu poderia indicar, porque gostou muito de uma outra entrevista que tinha visto, e eu separei um outro livro que me ajudou muito na questão da comunicação, que se chama Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Cara, esse livro foi um juiz de direito que indicou para minha mãe, que ela é advogada, e ela, depois que ela leu, ela falou assim: minha filha, você tem que ler esse livro. Então, o outro livro foi o meu pai que tinha me indicado, esse daqui foi a minha mãe que indicou, então eu indico de todo o coração, porque realmente ajuda você a desenvolver a questão da comunicação, de entender o outro, de ter uma comunicação não agressiva, uma comunicação não violenta. E, cara, eu já usei técnica desse livro para resolver conflito de comissárias dentro de um voo. Então, foi muito bacana. E é o que você disse, Karen, a gente tem que estar o tempo todo se aperfeiçoando, evoluindo, estudando. E o que eu deixo aqui, o recado, conheçam a si mesmos, saibam dos seus valores e não deixem de fazer aquilo que está dentro do coração de vocês, porque por mais que seja difícil, por mais que demore, por mais que seja custoso financeiramente ou emocionalmente, ou o seu tempo, cara, isso daqui vale cada centavo. Assim, eu não me arrependo até hoje de tudo que eu fiz, de todo o tempo que eu estudei, das baladas que eu perdi. Eu lembro que minhas amigas falaram: vamos para a balada? Eu falei: não, tem que estudar. Eu: que estudar? Não, eu tenho que estudar. Eu não me arrependo de não ter ido um dia para a praia, não, tem que estudar. Cara, hoje eu faço as minhas coisas, tenho tempo para tudo que eu quero. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que é realmente importante para a gente e se dedicar àquilo. É isso, Karen. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeito. Valeu, Clarissa. Valeu, tchau, tchau.